Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo aqui no estúdio está Miriam dos Anjos. Nosso convidado especial é Leandro Irigoyen, que é palestrante da Comunhão Espírita de Brasília. Muito bem-vindo, Leandro. Como é que você está? Muito bem, Ana. Como é que vai, Miriam? É uma alegria estar aqui com vocês e com todos que nos ouvem, para que possamos discutir mais um pouquinho, estudar mais um pouco sobre a doutrina espírita. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, nosso convite a você, Leandro, porque você fez uma palestra muito interessante lá na Comunhão recentemente sobre o tema perseguições espirituais. E a gente conhece também esse nome, como esse tema, né, como obsessão, mas aqui você aborda de uma forma bem interessante, que você vai conversar conosco. No mundo material, é muito fácil, às vezes, da gente se sentir perseguido, né? A gente pode ser perseguido por uma pessoa, por uma instituição. Tem perseguições que a gente vê claramente que elas estão acontecendo, e isso nos causa muito medo, uma sensação de perigo. Porém, no mundo espiritual, isso é uma coisa bem mais sutil. E envolve, como você explica na palestra, sentimentos como rancor, mágoa, ressentimento, ciúmes, invejas. Então, vamos começar explicando para quem nos assiste essa diferença, né, numa perseguição que a gente vivencia aqui no plano material, dessas perseguições que acontecem no mundo espiritual e por que somos perseguidores também, não somente perseguidos. Bom, Ana, sempre que a gente pensa em perseguição no plano espiritual, a gente já imagina um espírito, um grupo de espíritos que está atrás da gente por alguma coisa errada que a gente tenha feito. Isso é a ideia básica, né? Alguém está me perseguindo porque eu fiz algo errado, ou alguém está me perseguindo porque é um maluco qualquer e resolveu que eu sou uma presa para ele. Mas acontece que, quando se trata de perseguição, ela não começa necessariamente no plano espiritual após uma ação nossa. Quando nós fazemos um mal muito grande para os outros, o entendimento que essa pessoa possa ter depois do que ela passou pode ser alguma coisa que fique gravada para ela de uma maneira muito negativa. E ela, quando desencarna, quando ela morre, ela quer a desforra dela, ela quer a vingança. Para que nós possamos compreender isso mais claramente, vamos lembrar dos episódios da Segunda Guerra Mundial. Um grupo causou muito mal às pessoas. E essas pessoas que sofreram de forma desmedida, sem uma razão aparente, quando chegam do lado de lá, que se veem livre do corpo de carne e descobrem que não morreram, que estão mais vivas do que nunca, percebe o seguinte: ah, agora é minha vez, eu posso dar o troco. E elas então aguardam aquele que mal lhe fez para persegui-lo do lado de lá. Então essa perseguição é uma perseguição que a gente entende, é fácil de compreender. Mas também tem aquela perseguição em que você não fez nada aparentemente. E ela começa a ocorrer muitas vezes com você vivo aqui, né? Com você encarnado, ainda na Terra. Nós, aqui, nosso dia a dia. Que é uma perseguição mais sutil, porque ela não é clara. E ela geralmente, ela nasce da onde? Do nosso comportamento, eu vou chamar de descuidado. A gente passa pela vida, muitas vezes, sem estar preocupado com os que caminham ao nosso lado. Nós estamos tão focados nos nossos problemas, muitas vezes, tão preocupados com a nossa caminhada, via de regra material, a gente não pensa muito no espiritual, que a gente sai meio que atropelando os outros.
A gente quer vencer na vida. Só que vencer na vida não é chegar primeiro, vencer na vida não é chegar mais alto, vencer na vida não é ser o mais importante. Isso talvez seja o vencer na vida material para aqueles que almejam essas posições. Mas o vencer na vida, segundo Cristo, é ser o mais amoroso, é ser o mais brando, o mais pacífico, o mais misericordioso. Então, quando nós esquecemos essa forma de caminhar com os outros, nós vamos causando, provocando pequenas mágoas, ressentimentos. Pode até chegar a uma raiva mais forte, até mesmo um ódio. Porque a gente não cuidou de quem está do nosso lado. E o que a gente pode provocar com isso? A inveja, a insatisfação. Imagina isso se acumulando ao longo dos anos. Ao final, você está muito chateado, muito magoado, muito insatisfeito, ou pode até mesmo estar com ódio da pessoa. Aí você morre, a outra pessoa morre também, E e isso ela, vai, vai, isso vai. isso vai para o E outro lado. ela não. Né? A gente sabe que quando a gente morre, tem um recado para todo mundo: ninguém vai mudar só porque morreu, não. Se eu morro agora e eu chego do lado de lá, do mesmo jeito que eu sou, eu vou continuar. Isso é importante, né, que a gente bate muito nessa tecla. E isso é importantíssimo porque você não cuida de uma coisa que é, só fazendo uma parte, quando a gente morre, que a gente chega do lado de lá, a gente continua sendo como a gente é, só tem um pequeno detalhe: a gente não tem mais o corpo de carne, que inibe muito a nossa vibração. É como se fosse uma capa, um pano em cima do rádio. Quando você tira esse pano, o rádio está com o som a toda. Então, o que nós pensamos, vamos dizer assim, aparece para todo mundo. Cai E, a Le- máscara. e Leandro, quando tira esse pano de cima do rádio não fica melhor, né? O Não, o rádio, rádio continua sendo o continua, rádio, só fica mais potente, né? Porque é, nesse ele percebeu que sentido. estava abafando, que era o É, corpo. no sentido que a gente acha que às vezes quando alguém desencarna, que ele então vira uma pessoa melhor, né? Ele torna uma pessoa diferente daquela que era, e é isso que você está trazendo, né? Vamos observar bastante essa verdade, né? Ele deveria se tornar uma pessoa melhor ao perceber que não faz sentido mais se comportar como antes. Mas a gente não faz isso. E sabe por que a gente não faz, Miriam? Por causa do hábito. O uso do cachimbo faz a boca torta. Então, do jeito que a gente vai continuar. Se raiva eu tinha, se ódio eu tenho, quando eu encontrar aquela pessoa que eu quero me desforrar, que eu quero me vingar, digo, vamos começar a vingança já nesse plano aqui agora. Então, eu já vou persegui-lo lá. E o que eu puder fazer de vingança, de maldade lá, eu vou fazer. Mas o mais gostoso é quando ele reencarna. E eu consigo descobri-lo. Digo, Não, você aí está ele não te vê, aí. né, e ele nem Ele te não me vê. vê. Ele via de regra, como se diz aqui, não, isso não existe, é coisa da sua cabeça, né? Ninguém voltou para contar nada, aqui tá, a ciência ainda não provou. Digo, aham. Digo, beleza, meu irmão, agora é que eu vou te fritar, né? Vou te perseguir com vontade. Ora, Ana, o que a gente faz então? Por que o cara está te perseguindo? Está te perseguindo por dois motivos. Ou porque você fez muito mal para ele, né? Caso das grandes maldades, ou porque você acumulou pequenas maldadezinhas ao longo da vida e ele não te perdoou do lado de lá. Tem outra questão também. Às vezes Deus deixa, Livro dos Espíritos nos explica isso, que aconteçam essas perseguições não só porque você fez mal a alguém. Pasme, nós temos outro dever de casa também. Nós temos que perdoar as maldades que recebemos. Porque se nós não perdoamos, nós ficamos na mesma sintonia
nós nos vinculamos a quem nos fez mal. E ele, que está querendo ser perdoado, que está querendo melhorar, acaba se chateando que você não perdoa. Então ele fez a maldade, reconheceu que estava errado, vem te pedir perdão, você não perdoa, ele fica incomodado, gera um mal-estar, aquilo continua, ele se irrita novamente e volta a lhe agredir. E Deus permite para que você aprenda a perdoar. Então também podemos ser perseguidos porque não perdoamos. Leandro, eu queria voltar num ponto que você falou, essas pequenas maldadezinhas que a gente faz, né? Porque muita gente, né? Nós todos aqui estamos tentando aprender, mas a grande maioria de nós anda nessa vida despreocupadamente com o que o outro pensa, o outro sente, e existe uma corrente até, né? E livros escritos, uma loucura no campo da autoajuda, de que não estou nem aí para ninguém. E Isso. dane-se, né? Para dizer. É. Ligue e Então, dane-se. né? Ligue o dane-se. Na verdade, é uma forma muito egoísta da gente se conduzir na vida, né? Como se os outros não tivessem sentimentos, não tivessem as próprias dores, né? As próprias questões, e todos estivessem a me perturbar nessa vida. Então, se você me perturba de alguma forma, não estou nem aí para você. E é uma forma de você colocar uma capa da indiferença, como se os outros todos fossem pessoas que estão neste mundo para causar algum mal para mim. São as pessoas que me invejam porque eu tenho o que elas não querem, né? São pessoas egoístas e ninguém olha para si. É claro que no mundo de provas e expiações, todos nós estamos vivenciando essas questões do egoísmo, né, da indiferença, do ciúme, da inveja. Porém, quando eu me coloco como sendo a perseguida, né, e eu visto uma capa da indiferença, eu me comporto de uma forma, eu não me importo com os seus sentimentos, né? Eu não me importo se eu estou, se eu poderia te ajudar ou não, se eu posso resolver minha questão aqui com você, o que pode estar acontecendo entre nós. E a gente não resolve as nossas relações, né? O que você acha disso? Porque isso vai para o mundo espiritual, né? Vai, e essa é a razão de a gente estar sempre voltando, sempre reencarnando. Você falou num ponto importantíssimo, Miriam. Deus nos criou para amar. Nós não viemos à Terra para fazer outra coisa. O Cristo veio, deu uma série de dicas aqui para a gente que a gente não entendeu direito, não absorveu, torceu um pouco a coisa. Tem aquela passagem que ele vai ao Sinédrio e um doutor da lei pergunta a ele se ele sabe qual é o primeiro mandamento da lei. Ele então responde que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz assim, eis o primeiro. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo. Em seguida, ele diz assim uma frase muitíssimo importante na Bíblia, que muitos de nós não prestam atenção. Quando ele fala assim, aí estão toda a lei e os profetas. Jesus resumiu a sua doutrina, resumiu o nosso norte, que comportamento deveríamos ter, quando nos dá duas informações. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, vamos lembrar que todos nós somos filhos do mesmo Pai, não somos melhores nem piores uns que os outros, somos todos dependentes desse Pai e criação dele. E vamos nos amar todos uns aos outros como gostaríamos de ser amados. Vamos procurar fazer aos outros tudo de bom que gostaríamos que nos fizessem. Vamos respeitá-los, vamos ajudá-los, vamos abrir mão em prol deles. Olha, qual é a conduta prescrita? E olha o que a gente faz. A gente provoca a inveja, a gente provoca o ciúme, a gente provoca a licenciosidade.
a gente exalta, exaspera, muitas vezes, a gente incrementa, aumenta a dificuldade do outro. Por exemplo, se a gente sabe que alguém tem um problema com bebida, não vamos chamá-lo para beber, não vamos beber perto dele. Se a gente sabe que a sociedade está tendo um problema com drogas, não deveríamos produzir drogas. Ah, mas só tem droga porque tem drogado. Só tem traficante porque tem quem consuma. Sim, mas se a pessoa já tem esse problema, a gente deveria ajudar e não utilizá-lo em benefício próprio, porque isso é um prejuízo aos outros. E essa pessoa lá na frente, ou esses grupos lá na frente, vão se ressentir, vão dizer, puxa, aquele comportamento que aparentemente era um comportamento de direito individual, né? Cada um faz o que quer, esse é o meu espaço, você não se meta comigo porque eu não me meto com você, né? Não te incomoda, você não me incomoda. Não é o comportamento previsto pela lei divina, que é muito maior, obviamente, que a lei dos homens. A gente precisa entender, Ana, que nós não estamos aqui para realizar as nossas vontades. Eu sempre digo isso nas palestras, que a Terra não é um parque de diversões. A gente não veio aqui para brincar. Isso aqui é uma escola, é um hospital, é um local de trabalho. Então, por que é que essas perseguições pequenas acontecem? Pelos nossos descuidos, pelo nosso comportamento indevido, pela falta de pensar no próximo, de parar para conversar, de perguntar: você está bem? Como é que está a nossa relação? Há quanto tempo eu não te digo eu te amo, Miriam? Há quanto tempo eu não digo obrigado, Ana? Hã? Trabalho com você há 20 anos e eu não reconheço nunca que muitas vezes eu estou onde estou porque você me deu suporte. Mas não, apareço eu e não lembro de você. É uma É, forma disfarçada de manter a escravidão, né? O senhor do engenho e os escravos. Ele era rico e famoso à custa do trabalho dos outros. É. E nós muitas vezes crescemos na vida à custa dos sentimentos, das ações, dos trabalhos alheios. E não reconhecemos. nossa, o que você É está falta de dizendo. caridade? É. Vai trazer problema? Claro. É o nosso comportamento, Miriam. É. Não, perfeito. Eu estou sem querer, estou só porque você está tocando em pontos tão importantes, né? É, o título da nossa conversa é perseguições, né? Mas se a gente parar para pensar e refletir bem nessa nossa conversa com um olhar mais profundo, vamos ver que nós estamos discutindo, refletindo sobre nossas relações interpessoais, né? A gente não pensa nessa, como é que a gente se relaciona, é o que você veio falando agora no final. Estamos tão focado, né, nas questões materiais, que às vezes utilizamos o outro para os nossos degraus, não é? Desrespeitamos, e essa perseguição é tão fácil da gente dizer que, nossa, fulano me persegue, fulano me odeia, né? Meu chefe não me compreende, essas coisas todas que, na verdade, dizem quanto que a gente se mal conhece, né? Mas a gente não se vê perseguidor. Então, quando você e Ana falaram das questões sutis, né? Das perseguições pela inveja, pelo ciúme, a gente não se vê perseguidor porque a gente só vê a gente coisas boas dentro dos nossos valores. E às vezes somos nós que estamos, né, nessa perseguição, mas estamos ainda com aquele pano que você trouxe do rádio, com aquela capa de quem é vítima das circunstâncias que as pessoas não gostam, mas somos nós que estamos pisoteando lentamente, sutilmente os outros, e estamos recebendo, porque tudo é sintonia, tudo é vibração, né? A gente às vezes pensa em perseguição, não, é uma coisa em que os nossos sentidos percebem, porque ouvimos, porque vimos, porque alguém de fato nos agrediu, mas todo o nosso pensamento é uma energia, uma vibração que vai ser direcionada para o outro, a nossa mágoa, o nosso ressentimento, e no entanto, às vezes eu vejo pessoas que chegam na nossa casa espírita porque não olham
a obsessão com esse olhar que você está trazendo, que a Ana também está trazendo, né, de perseguição, não sei, porque é uma palavra mais fácil da gente entender, porque obsessão, né, a gente acha que é alguém que está nos tomando, né, domando, e às vezes nos toma mesmo, se a gente assim permitir. Mas às vezes a gente chega na casa espírita querendo se livrar daquela perseguição que a gente sente-se, né, influenciado por ela, mas a gente muito pouco quer saber o que eu preciso fazer, o que cabe, qual é a minha parte que cabe. Né? Eu quero que, olha, Leandro, tira essa coisa que não está me atrapalhando, fechar os meus caminhos, sei lá, a gente usa 1000 argumentos, né? Tira, mas eu quero continuar exatamente igual e pior, né? Às vezes eu quero usufruir ainda mais daquilo que eu acho que é o bem para mim, né? E esses recursos são muito importantes. Você falou do perdão, perfeito, Leandro. Vou deixar você concluir a sua fala depois de ter me interrompido. Eu lembrei da Ana agora há pouco, quando a Ana dizia egoísmo. Eu falo muito nas palestras o seguinte: tira o foco de si e bota o foco no outro. Na hora que você fizer isso, seus problemas acabam. Leandro, isso é tão sério, né? Como é que eu posso me colocar no lugar do outro? Daquela minha atitude, o que ele pode estar sentindo? Eu posso estar achando que até estou fazendo um bem para aquela pessoa e não estou, na verdade, porque estou olhando para o meu benefício. Às vezes eu quero me sentir, muito boazinha. Então, eu acho que se eu tomar tal atitude, eu vou estar ajudando e estou, na verdade, aplacando a minha consciência. Mas será que aquela pessoa está gostando daquilo que eu estou fazendo? Será que está caindo bem para ela? E é isso que você falou. Em nenhum momento a gente pensa como é que o outro está se sentindo nesta relação, nessa situação que está acontecendo. E quando a gente fala de perdão, né, você falou de perdão, eu me lembrei, né, daquela passagem de Jesus que ele diz: reconcilia-te com o teu adversário, antes que seja tarde, né? Antes que a gente vá para o mundo espiritual e esses sentimentos se exacerbem e um não veja que o outro está no mundo espiritual e me encontrou. E tudo fica diferente, porque, como você disse, na hora que eu estou lá no mundo espiritual e eu não tenho mais um corpo físico, acabaram as minhas distrações neste mundo. E eu estou focada naquele sentimento que me toma. E eu vou até o fim do mundo para satisfazer aquilo, né? Porque se eu me sentir injustiçada, se eu não gostei, se eu me sentir de alguma forma prejudicada, eu vou buscar porque eu não tenho outra coisa para fazer a não ser, enquanto eu não me livre daquilo, enquanto eu não entenda, né, que aquilo não faz bem para mim, eu vou focar nessa perseguição, não é isso? Vai, e você, como você colocou, esse sentimento vai tomar conta de você e ele acontece, ele é plantado aqui na Terra. Quando nós desrespeitamos os sentimentos alheios, a gente namora um atrás do outro, a gente contrata um atrás do outro, a gente joga um contra o outro, sempre pensando na gente, no benefício próprio. É um ledo engano. A gente acha que está promovendo algo de bom para si, nós estamos criando uma situação complicada demais no futuro. Quer ser feliz, Ana? Quer ser feliz, Miriam? Quer ser feliz, Leandro? Querem ser felizes? Vamos abrir mão da gente. Vamos pensar no outro. Não quero mais saber de perseguição, não quero fazer mais mal para ninguém, não quero ninguém chateado comigo. Eu não vou mais usar o outro. Eu estou aqui para servir. Na palestra eu dizia, talvez a gente chegue nesse ponto da discussão, sobre como evitar esse tipo de problema, né? E eu falava de 3 palavrinhas básicas. Quero amar, nós já comentamos, o servir, a Ana está introduzindo o assunto, e o perdão, que vocês já tinham falado. Então, amor é a regra da vida. É a única, maior e a principal regra. O servir, ele vem junto.
Se eu amo, eu me disponibilizo. Então, eu estou aqui para ajudar os outros. Eu não estou aqui para pensar em mim. Cristo não dizia: olhem as aves no céu, não plantam, não semeiam, mas Deus não as deixa sem alimento. É claro que você vai ter que ter um trabalho para sobreviver, mas é um trabalho para sobreviver. É difícil a gente aceitar que a gente não está aqui para construir coisas boas junto com o sofrimento alheio. Então a gente não vai progredir, a sociedade não vai avançar, não vamos ter tecnologia, não vamos ter uma vida confortável? Vamos, com todos. Não dá para você ser feliz com infelizes em volta de você. A tua felicidade, ela é a soma da felicidade de todo mundo. Não quer perseguição? Abre mão de você. E a gente vive com uma paz de consciência muito maior, né, Miriam? Você ia falar alguma coisa? Não, o desafio maior ele trouxe. Esquece de si e olhe para o outro, porque isso precisa de muita coragem, no sentido da gente ir na outra vertente do que a cultura nos traz, né, porque às vezes a gente está tão imbuído do egoísmo, a gente é aquela coisa da sintonia, né, quanto mais materialista eu estou, mais as pessoas ao meu redor, mais as informações vão me incentivar a isso, né. Quando eu desperto que quando desencarno não não tem gaveta para me carregar nada, a não ser aquilo, né, que eu me tornei de melhor, aquilo que eu servi no bem. Quando a gente desperta para essas realidades, às vezes a gente tem essa oportunidade, quando estamos diante da perda de um ente querido, né, é sempre um momento em que a gente começa a trazer essas discussões internas, mas se a gente não prolonga e degusta, né, esses pensamentos, passa e a gente volta a ser exatamente como é. Então, o que eu queria dizer, Ana, era que Leandro trouxe o grande desafio, né, que é o desafio de parar de olhar para si, de mover-se dentro dos seus próprios interesses, e o bem que eu quero para mim é também o bem que eu quero para os outros, e vamos trabalhar juntos, né? Porque o grande problema do nosso planeta, a escassez e a miséria, é porque, além do nosso necessário, a gente ainda quer mais supérfluo para a gente, e esquecemos dos demais, né? Era só isso, Ana. O grande desafio que o Leandro trouxe. Eu queria aproveitar e colocar na pauta aqui é o seguinte: digamos que eu estou entendendo a mensagem e eu decido, nesta encarnação, não, gente, eu preciso agora me modificar. Eu preciso tomar atitudes diferentes. Eu vou agora, a partir de agora, eu vou começar a me preocupar com o sentimento do próximo. Enfim, eu começo a promover aos pouquinhos, porque não damos saltos e porque este é um planeta de provas e expiações. Eu estou focada nisso. E eu vou construindo melhores relações. Vou formando amizades, né? Vou auxiliando pessoas, vou sendo auxiliada, vou perdoando, vou trabalhando aqui nessa toada. Porém, eu tenho o meu passado espiritual e que eu não me lembro nessa vida. Porém, eu com certeza tenho muita gente que eu deixei insatisfeita em várias outras encarnações e eles estão por aqui, né? A gente sabe e estão nos procurando, e nos acham, e nos perseguem, e estão muito bravos conosco. Agora, a partir de agora, Leandro, como é que eu faço para lidar com esse passado e que eu não recordo e eu... Ah, mas, gente, olha só, eu estou no esforço, né? Como é que funciona isso? Eu queria até reforçar sua pergunta com o Leandro, é tipo assim, Leandro, eu começo a entender, estou no serviço do bem, já estou uma pessoa melhor, eu estou livre também de ser perseguido? Gente, não tem almoço de graça, né? A gente sabe disso. O passado é passado, mas ele não sumiu. E ele tem consequência, como vocês colocaram. Então,
já não quero mais confusão, estou caminhando já no sentido da melhora, estou me esforçando, até já estou trilhando o caminho do bem. E eu estou sendo perseguido? Estou. Bom, Jesus foi a vida inteira, né? Para baixo também todo mundo vai ser perseguido, porque faz parte da evolução. Eu acho até importante essa perseguição, porque ela é a nossa mestra dor, né? É o último recurso, já que a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Mas a gente quer um pouco de refresco, né? A perseguição está intensa e como é que eu vou poder melhorar isso? Bom, primeira coisa, são duas coisas importantes. A primeira é a mudança de atitude e a segunda coisa é a paciência. Como é que é a mudança de atitude? A mudança de atitude é quando eu mudo o meu pensamento. Eu passo a pensar agora em coisas elevadas. Um exemplo, nós estamos saindo do carnaval. Será que quando eu vou pular lá no bloquinho, quando eu vou ver as escolas de samba, quando eu vou na rua, quando eu me envolvo com esse momento, será que os meus pensamentos são os mais elevados possíveis? Acredito que não. Então, é um exemplo claro que nos mostra o que é a opção pela elevação do pensamento e qual é também o preço que isso tem, que é o abandono de nós mesmos em relação aos nossos defeitos, dificuldades e limitações. Então, a mudança de atitude implica um pensamento mais elevado, uma busca pelo trabalho no bem. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e tenho que me modificar. Dói muito, dói um bocado, mas a gente tem que ir. A gente tem que começar a fazer o bem, começar a mudar a atitude. Tudo aquilo que a gente fazia, que a gente sabe que pode machucar os outros, a gente não vai mais fazer. Então, a primeira coisa é evitar de repetir os velhos erros. Segundo, adquirir novos hábitos, hábitos bons, que promovam a ajuda. Ah, mas eu não sei o que fazer, companheiro. Vamos visitar os hospitais, os doentes, os asilos, as creches, para começar. Vamos a alguma instituição religiosa que a gente queira acompanhar, ou alguma ONG, ou uma instituição filantrópica. Vamos ajudar na sociedade. Vamos procurar melhorar a vida dos outros. E vamos evitar, claro, de dar aqueles pequenos golpes nos outros, na sociedade, no imposto de renda. Ah, mas eu não concordo muito com a lei. Não interessa, a lei você tem que seguir. Então, é a busca pela melhora. Por quê? Quando você muda o teu pensamento, você muda a tua frequência. Você, vamos dizer assim, eleva a sua frequência, muda a frequência. E o teu perseguidor, ele não consegue mais sintonia com você. Por que ele não consegue mais sintonia? Porque ele está num pensamento duro, de ódio, de mal, né? De coisas ruins, de ofender, de agredir. Essa frequência é diferente da frequência do ajudar, do amar, do querer levar o melhor ao próximo. Então, a primeira coisa é mudar a frequência, mudando as suas atitudes. Ótimo, ótimo. Ah, então já resolveu? Claro que não. Ele não vai desistir tão fácil. Então você vai ter que ter paciência. Você vai ter que esperar o que nós, né, na vida chamamos de o tempo de Deus. O tempo para que esse perseguidor perceba que você já não é mais o malvado que você foi. Que você realmente mudou. Ele tem que acreditar, ele tem que constatar, ele tem que verificar que você não vale mais a pena ser Não é um perseguido. faz de conta, né, Leandro? Não, Não não é é um faz de fazer de conta. conta. E isso, às vezes, dura mais de uma encarnação. Hum. Divaldo, numa uma palestra que estava vendo outro dia aqui no YouTube, contando agora de um grupo de irmãos do passado que se sentiram prejudicados pela vinda do Cristo e que hoje em dia, já tem alguns anos, se reúnem no plano astral com o objetivo de acabar com
o cristianismo, com a ideia de Cristo, com o valor de Jesus, para que ele seja esquecido na sociedade e eles então possam novamente ter o controle do mundo. Olha o tamanho da guerra espiritual que estamos vivendo do lado de lá. Isso tem Estamos vendo reflexo. desse lado também, né? Sim, Estamos sim. vivendo isso. Tá tudo orquestrado, é tudo induzido, né? Então nós temos que ter muito cuidado com todo mundo pode tudo, né? Eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero, tudo é direito, ninguém tem dever. Temos que ser Segundo Deus, felizes, né, Leandro? Temos que ser felizes. segundo Deus não é isso não. Nós temos deveres, trabalhos, obrigações, devemos respeito, enfim. Mas o que a gente pode fazer, Ana? Orar pelos nossos irmãos que ainda estão com o pensamento meio nebuloso. Não podemos criticar, não podemos reclamar, nada de vibração baixa. Quer se livrar da perseguição? Eleva o pensamento e aguenta a turbulência. Ela vai passar e o voo vai ficar reto e nivelado mais à frente. E só ficar consciente de todos esses movimentos, né, que a gente tem que fazer internamente, porque os pensamentos estão ali e a gente, como você disse, tem um hábito ali de milhares de encarnações e só esse foco a gente cai, é claro, né? Não tem como a gente tirar um hábito da noite para o dia, né? Ainda mais hábitos tão arraigados entre nós, mas só o fato da gente já ir tomando consciência, nossa, olha como aqui eu estou com ódio dessa pessoa, deixa eu trabalhar isso em mim. Isso já faz parte do trabalho. Porque é importante a gente entender que a gente não vai ficar santo nessa encarnação. Não, a gente não tem como elevar esse pensamento e mantê-lo, né? O tempo inteiro. Então, a gente também não pode gerar culpa na gente mesmo, porque a gente cai, né? Mas a gente observar e perseverar nesse esforço, né? A gente está aqui, Leandro, já com o tempo chegando ao fim, infelizmente, né? Miriam também. Eu queria que você deixasse uma mensagem que a gente sempre pede aos nossos convidados. Você já falou bastante sobre essa transformação aqui na nossa existência, né? Nas nossas relações, principalmente porque perseguições são de espírito para espírito, né? Tanto faz encarnado, desencarnado, estamos nos perseguindo aqui, estamos nos perseguindo lá e entre lá e cá. Então, nesses relacionamentos tão conturbados que a gente tem, que causam essas perseguições, que conselho, que mensagem você deixa para a gente ir construindo dentro de nós relações mais pacíficas? Porque a partir do momento em que eu me pacifico, em que eu não tenho mais vontade de prejudicar ninguém, de me vingar, né? Na hora que eu perdoo, puxa vida, quanta coisa eu estou construindo para o meu futuro, né? Que mensagem é importante a gente deixar aqui para quem nos escuta? Bom, Ana, do tempo que nós temos vivido e da percepção que temos trazido aí, recolhido da vida, e o que a doutrina espírita nos indica, Deus nos indica, quando você chega nessa tomada de consciência, em que você diz assim, eu quero a luz, eu quero o bem, então você tem que estar nesse estágio. Você tem que sentir que você quer ir para frente. Que você, mesmo com o terror, o pavor de passar algo ruim pela frente, a gente não sabe se vai passar ou não, ainda assim você tem que ter a força de vontade, tem que saber que você optou pelo bem. Quando você opta pelo bem, você vai começar a fazer o caminho contrário, alegoricamente falando, e retirando as plantas ruins que você plantou desse seu caminho. Você está arrumando o jardim para que ele fique bonito. Então você precisa refazer o caminho. Então, qual é a dica? Persistir no bem, com muita paciência,
Paciência consigo mesmo, porque você vai cair várias vezes, você vai errar, você vai sofrer, você vai querer desistir. É que nem um viciado que está largando o vício. Você tem que persistir, persistir no bem, ter muita paciência, muita calma com os outros, com você. Mas, Leandro, eu não tenho essa força, eu não sei o que fazer para manter essa persistência, esse caminho. Prece. A prece. A prece, a comunhão com Deus, é o nosso alimento, é a nossa fortaleza. Então, se é que eu posso deixar algum recado para alguém, eu diria: continue lutando, continue na sua caminhada, na sua busca pelo melhor, pelo bem de todos, que o seu bem será consequência do bem de todos. E se alimente, sempre que possível, sempre que precisar, da prece. Converse com Deus, Ele vai te sustentar. Muito bacana. Miriam, tem mais alguma coisa para a gente concluir? De jeito nenhum, Leandro trouxe o recado. E importante falar também da importância da casa espírita, né? Não só da casa espírita, mas de qualquer movimento religioso que te conecte com essa transcendência, né? De que não somos apenas essa matéria, de que temos uma vida no plano espiritual, mas a casa espírita é reconhecidamente um lugar que trata disso, né? Dessas relações com o mundo espiritual, e temos ali a terapia espírita, né? As palestras, para que a gente vá Muito bem compreendendo colocado, melhor, né? bem lembrado. O passe para a gente fazer uma harmonização, as terapias de desobsessão, nós temos uma série de recursos para lidar com o mundo espiritual que somente uma casa espírita consegue oferecer dessa forma, né? Então, fica também aqui a dica para quem quiser se aprofundar, pode buscar uma casa espírita, pode aprender, pode estudar e ter os benefícios. E, claro, isso é um trabalho interior, né, Leandro e Miriam? Independentemente de casa espírita, de religião, isso é uma coisa interna que cada um vai ter que fazer ao seu tempo. Então, Miriam, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Leandro, queremos agradecer imensamente a sua participação, já fica aqui convite para você nos conhecer lá no estúdio, quando a gente puder retornar ao estúdio da Comunhão Espírita, né? Vamos nos conhecer Obrigado, Ana, quem com agradece o outra senhor a temática. oportunidade dessa discussão tão sadia e tão importante, que E trata do muito, nosso muito dia. leve aqui na nossa conversa, né? A gente espera que todos Graças a vocês Deus. tenham gostado, né, do nosso bate-papo. Procurem essa palestra do Leandro, se vocês quiserem também se aprofundar nesse tema, Perseguições Espíritas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Não deixem de curtir o Papo Espírita, de comentar aqui no campo dos comentários. Essa é uma interação que a gente gosta de fazer bastante com vocês. Compartilhem também, se vocês gostaram, e nos vemos na próxima quinta-feira. Até lá!